Boa noite, Teacher Victor de Matos, seja bem-vindo. Boa noite, todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre como deixar a... Boa noite, Teacher Laura, que está chegando, seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre como é que a gente pode deixar as nossas aulas mais comunicativas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a teoria que tem por trás disso, né? E também vou dar no final, depois que eu falar, que eu expor a minha ideia com as teorias, né? Eu vou dar algumas ideias para vocês, no mínimo 10 ideias de como deixar a sua aula muito mais comunicativa. E vou dar ideias para aqueles alunos que são bem iniciantes e alunos que já conseguem se comunicar. Certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, Teacher Carol, Teacher Lari Marques. E eu gostaria de falar que o que eu vou falar hoje é baseado num livro que é Teaching Techniques for Communicative English. É um livro de uma professora que ela não vem mais para o Brasil, mas boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Mas há muitos anos atrás, eu vou mostrar o livro para vocês. É um livrinho bem pequenininho, mas ele é muito interessante, no sentido que assim, o que eu usei dele foram as primeiras páginas para a gente ter uma conversa rápida e para eu expor para vocês como é que a gente pode, Rosângela, seja bem-vinda, como é que a gente pode deixar as aulas mais comunicativas. Tá? Então, essa conversa que eu vou ter hoje é para professores, né? Professores que estão sempre em busca de aprimorar a sua maneira de ensinar, né? E eu vim aqui colaborar com isso, certo? Eu sou a Márcia, para quem não conhece, né, ainda, eu sou a Márcia, desenvolvo jogos educativos. E tem uma frase que eu gosto muito, eu gostaria que Idanísio seja bem-vindo, Caroline Garcia, seja bem-vinda, e tem uma frase que eu gosto muito, eu vou falar agora no início e vou falar no fim da live, e vocês vão me dizer se vocês concordam com essa frase ou não. Os jogos nos ajudam a usar a língua de maneira significativa e útil. Guardem essa frase, anotem essa frase, no final da nossa conversa, vocês vão me dizer se os jogos vão nos ajudar a fazer com que nossos alunos, né, a proporcionar aos nossos alunos que usem a língua de maneira significativa e útil. Por que é tão importante para os nossos alunos usarem a língua de maneira significativa e útil? Porque se não tiver significado para mim, a chance de eu aprender é muito pouca, né? O aluno, se não tiver significado, se não tiver utilidade, aquilo não vai fazer sentido para ele. Nós temos que proporcionar atividades que os nossos alunos possam se expressar de maneira significativa, que aquilo seja realmente importante para ele falar e para o outro colega ouvir. Senão fica uma conversa de que eu já sei a resposta e daí não vai gerar conexão. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no tema, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês quando vocês estão elaborando suas aulas, vocês pensam que aquilo que vocês vão trabalhar na aula, os alunos vão conseguir aplicar na vida real? Então eu vou fazer várias provocações, se vocês quiserem anotar, depois a gente conversa um pouquinho. Smart English, Floripa, seja bem-vinda. Então, eu vou fazer várias provocações, né, com o intuito realmente de que vocês saiam daqui com algumas perguntas chaves que vão ajudá-los na hora de preparar a aula. Então, essa primeira pergunta é: quando você está preparando as suas aulas, você fica com algumas perguntas lá por trás, né, que vão te guiar nessa preparação. E uma delas que é muito importante é que nossos alunos, né, consigam aplicar na vida real, porque não adianta eu ficar ensinando alguma coisa
que ele não vai ter uso. Eu lembro que eu tinha um aluno de um colégio bem tradicional aqui em Sorocaba e ele costumava falar que as frases que ele aprendia lá no colégio, ele falava: quem usa isso, teacher? Será que a Rainha Elizabeth usa isso? Provavelmente a Rainha Elizabeth usava, mas para ele não tinha utilidade nenhuma. Então, essa é uma provocação, uma primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês. Cari Souza, obrigada Smart English por gostar dos jogos. Cari Souza, seja bem-vinda. Então a primeira pergunta, a primeira provocação é para vocês terem essa pergunta, né? O meu aluno vai usar isso aqui? Como é que o meu aluno vai usar isso aqui quando ele for para o mundo real? Porque a gente tem que ter muito essa preocupação. Nós moramos num país que tem que tem uma grande necessidade da gente tirar o nosso Brasil desse apenas 5% que fala inglês, né? Nós, professores, agora de 2021, temos uma grande responsabilidade, né, de fazer com que o Brasil seja um país que aumente um pouquinho essa porcentagem de falantes. E nós só vamos conseguir aumentar essa porcentagem de falantes se nós prepararmos atividades que os nossos alunos realmente vão usar fora da sala de aula. Primeira provocação. A segunda é uma informação. O que é a comunicação? Você já parou para pensar quando você está preparando a sua aula? Bom, eu tenho que ensinar de maneira comunicativa. O que é a comunicação? Comunicação é uma troca entre as pessoas. Comunicação é uma coisa super ampla, né? É uma troca que pode acontecer de maneira falada, pode acontecer de maneira escrita, pode acontecer de diversas maneiras, pode acontecer com uma piscada. Certo? Mas uma comunicação é uma troca entre as pessoas. E o que eu estou trocando? Eu posso, bem-vinda, teacher Cláudia, Rafael, acho que é Rafael, Pancote. Então a comunicação é uma troca entre as pessoas. O que eu posso trocar? Eu posso trocar conhecimento, eu posso trocar informação, eu posso trocar ideias, eu posso trocar opiniões, eu posso trocar sentimentos e muitas outras coisas. Mas tem uma chave, gente, que é muito importante. Prestem atenção nisso. Para que realmente seja comunicação, eu tenho que comunicar algo novo. Parece óbvio, né? Para que seja comunicação, eu tenho que comunicar algo novo, algo que o meu aluno não sabe. Então, quando eu vou preparar a minha aula, eu tenho que focar realmente nisso. As atividades que vocês e que eu estou passando para os meus alunos, eles têm que comunicar realmente algo novo, ou eu simplesmente estou dando um diálogo para ele fazer? Então, para ser uma atividade comunicativa de verdade, ele tem que comunicar algo novo. Agora eu gostaria... Então, quando a gente vai ensinar, a gente tem que pensar muito nisso, né? Na competência comunicativa, porque eu também tenho que ensinar para ele não só a gramática, né? Não só a competência linguística, a gramática, quando usar a gramática, isso é muito importante, e também qual é a competência comunicativa, em que situação? Por exemplo, se eu estou pedindo alguma coisa emprestado para um amigo meu, um super amigo meu na aula, eu simplesmente posso falar: oh, give me the pencil. Agora, se eu estou pedindo isso para uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu não posso chegar para a pessoa e falar give me the pencil, né? Eu tenho que falar can I borrow your pencil? Então, sejam bem-vindos quem estão chegando. Então, eu tenho que ensinar a competência linguística e a competência comunicativa. E também eu tenho que ensinar o meu aluno a ele adquirir a habilidade e usar a habilidade. Aí tá a grande, porque a gente sabe que tem muitos alunos, muitas pessoas que conseguem declamar, recitar as regras da língua inglesa, mas não conseguem usar
de maneira efetiva a língua inglesa. Então aqui a gente tem um hiato, né? A gente tem um gap aqui que nós precisamos fazer com que os nossos alunos tanto adquiram a competência linguística e também usem a competência comunicativa. Certo? Seja bem-vindo, Cristiane, Carol, seja bem-vinda. Agora, para que, como eu falei antes, né, para que realmente seja uma comunicação, tem que ter o elemento surpresa. Eu não posso ter já a informação. Se eu já sei a informação, não é comunicação. O que mais que tem que ter? Tem que ter dúvida, tem que ter imprevisibilidade, porque a gente às vezes ensina alguma coisa para o aluno e dá uma resposta muito pronta, e no mundo real ele vai estar sujeito a muitas outras respostas. E agora então nós temos que incluir situações nas aulas entre eles que esteja previsto a imprevisibilidade. Nós temos que pôr os alunos em situações para eles se comunicarem, mas que tenha dúvida, imprevisibilidade, information gap, para que realmente ele pergunte alguma coisa que ele não sabe a resposta e a outra pessoa também, né? Para que não fique simplesmente uma conversa entre coisas que eu já sei, certo? Então eu vou... Agora, pensando nisso, quando a gente está falando em competência comunicativa, nós temos que... isso mesmo, Smart English, a gente tem que colocar muitas atividades de Information Gap. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês, né, de como é que vocês podem incluir esses pontos que eu falei para que realmente seja uma comunicação, para que realmente haja comunicação efetiva em língua inglesa com os seus alunos. Agora, quando eu estou falando de comunicação, eu tenho que tomar muito cuidado com o erro, né? Eu dou aula há muitos anos, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe que sabe que é mais de 30, né? Drill until you kill. Então, depois a gente pode até falar um pouquinho de drills. Eu não sou totalmente contra drills, não. Aliás, eu uso drills, mas tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, saber quando usar as drills. Tâmia Cássio, seja bem-vinda. Então, como é que eu posso tratar os erros, né? Porque, gente, se eu tenho o hábito de corrigir, de não permitir que o meu aluno erre, se eu corrijo o meu aluno o tempo todo, eu posso acabar inibindo ele de se comunicar. E é muito importante que o aluno cometa o erro. Na minha dissertação de mestrado eu falo isso, né? Porque a minha dissertação de mestrado foi sobre o aluno com dificuldade de aprender a língua inglesa. Então, uma coisa é o aluno com dificuldade em aprender e outra coisa é o aluno que está cometendo erros. Porque o aluno que está cometendo erros, ele está se arriscando. Ele pelo menos está cometendo erros, né? Porque tem aquele aluno que não consegue nem cometer os erros. Então, é importante, por que eu estou falando isso para vocês? É importante que os alunos, que o professor tenha essa flexibilidade e permita que ele arrisque com a nova estrutura que ele aprendeu, com as novas palavras que ele aprendeu. Então, é importante que ele arrisque, que ele brinque, que ele fale, e se ele cometer erros, como é que você pode... Porque o aluno, ele vai ter que testar, quem está chegando aí, sejam bem-vindos, o aluno tem que testar as hipóteses mentais que ele fez sobre aquela palavra. Será que eu posso usar essa palavra nessa construção? Será que eu posso usar na outra? Então, eu tenho que permitir, eu não posso podá-lo. E eu vou sugerir 3 maneiras que você pode, quando o seu aluno, por exemplo, tá testando essa hipótese de erros e você ouviu um erro, você pode não interrompê-lo imediatamente. Como? Ou você anota o erro que ele cometeu e mais tarde
você pode fazer uma revisão com a classe, ou você pode chamar os alunos individualmente, né? Você reserva lá, dependendo do número de erros, 5, 10 minutinhos no final da aula, e você, ou com a classe ou individualmente, você corrige. Uma outra maneira que você pode fazer, eu acho essa maneira um pouco invasiva, menos invasiva do que corrigir imediatamente. Você pode anotar num post-it e depois você pode dar para ele, né? Para que ele depois analise esse erro que ele cometeu e se ele achar que é necessário, que ele converse com você. Então, eu vou revisar rapidamente os tópicos que eu falei, tá bom? E daí eu vou entrar nas sugestões, como é que a gente pode fazer para que o nosso aluno realmente se comunique. Então, o que eu falei? Falei que a gente tem que sempre pensar, quando está elaborando as aulas, que essas aulas têm que ser comunicativas, né? Eu falei o que é comunicação. Comunicação é quando eu estou passando uma informação, um sentimento, uma ideia, e ela tem que ser uma novidade para a pessoa, tem que ser alguma coisa que a pessoa não sabe. Eu falei a diferença de ensinar a competência linguística, que é ensinar a estrutura e o uso da língua, e a competência comunicativa, que é mais ensinar como é que as diversas maneiras de dizer a mesma coisa, dependendo de onde eu estou, de com quem eu estou falando, certo? Eu falei que tem uma maneira de a gente cobrir esse gap que existe, né, entre competência linguística e competência comunicativa. A sala de aula é um ambiente por si só que não propicia muito que você faça, que tenham comunicações realmente verdadeiras, né? Porque normalmente os alunos ou os materiais que a gente usa, eles já sabem a resposta à pergunta, daquela pergunta, e acaba não sendo uma comunicação de verdade. E agora, então, eu vou dar algumas sugestões. Eu vou começar com a primeira. Então eu vou falar algumas em torno de 10 a 15 sugestões, tá bom? Para todos os níveis, para que realmente haja comunicação. Só a primeira, não precisa usar os jogos da Play to Learn, tá bom? A primeira você faz sem material nenhum. Essa foi Então, como é que você pode fazer? Eu fiz muito essa atividade, tá? E fiz quando eu dava aula na faculdade, eu fazia com turmas de até 30 alunos. Então, como é que você faz? Esse aqui é Getting to Know You. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, e agora eu lembrei. É muito importante, quando eu quero transformar a minha aula em realmente comunicativa, que eu mude a organização da sala de aula, tá? Normalmente, as salas de aula, eu dava aula na FATEC, né? Então, a sala de aula eram as carteiras, uma atrás da outra. Esse tipo de organização é totalmente contra a comunicação, porque os alunos ficam um de costas para o outro, né? Como é que eu devo organizar a minha sala se o meu intuito é fazer com que os meus alunos se comuniquem mais? Ou eu faço um grande círculo, ou eu faço um semicírculo. Aí vai depender do número de alunos que você tem. Agora é claro que tem o ponto positivo, que os alunos vão se comunicar mais, né? Porque eles estão ali um do lado do outro. E também tem o ponto negativo. A partir do momento que você fez um círculo, um semicírculo, eles estão um do lado do outro, eles vão conversar mais. Então você tem que combinar com eles, né? Como é que vai ser essa aula, para que você não perca a paciência nem o controle. Porque uma vez que você faz um círculo, eles vão falar mais. Tá ok? Então, essa primeira atividade, como é que é? Os alunos estão lá em círculo e eles Getting to Know You. Então, ele vai conhecer todos os colegas. Então, por exemplo, o primeiro aluno fala I'm Paul. Aí o aluno do lado vai falar Paul. I'm Peter. Então, I'm Paul. O segundo vai falar pro Paul. Paul, I'm Peter. O terceiro vai falar Paul, Peter, I'm Sandra. E assim sucessivamente,
certo? Então ele vai falar o nome dos colegas, Paul, Peter, Sandra, I'm Márcia. Eu vou repetindo os nomes dos colegas e por último falo o meu. E aí eu vou com todos os alunos. Eu faço isso com todos os alunos. Se você achar que com classes muito grandes é muito difícil, você pode fazer em blocos de 10, por exemplo. Passou por todos, todo mundo falou o nome. Aí o que você vai falar para o aluno fazer, para os alunos fazerem? Você pede para que eles se levantem e aí ele vai tentar, aí vem a parte realmente comunicativa. Aí ele vai perguntar para o colega o nome, ele vai tentar lembrar, ele vai chegar lá para Sandra e vai falar, Are you Sandra? Né? Ele vai tentar, ou se tiver certo, ela vai falar Yes, I am, e se tiver errado, ela vai falar No, I am not. Então, nesse simples exercício, houve uma comunicação efetiva. Eu gostaria que vocês comentassem aí para mim o que vocês acharam desse primeiro exercício, se vocês acham que é possível fazer com as turmas de vocês, se vocês compreenderam como é que esse exercício é realizado, tá? Comenta aí para mim, por favor. Demora um pouquinho para chegar aqui, né? Demora uns segundinhos, mas chega. Então, comenta aí. E enquanto isso, eu vou dar a minha segunda sugestão. É um pouco parecido com esse, mas tem aí o uso das cartas da Play to Learn. Então, esse exercício que eu vou sugerir, o aluno vai praticar. Então, eu combinei o uso, a competência linguística, né? Usar. Isso, teacher, é um icebreaker também, você pode usar com os alunos lá no início do curso, né? É uma atividade dinâmica, bem legal, né, teacher Laura? Só que lembrem-se que vai ter barulho na sala de aula, essa atividade gera bastante barulho, mas as pessoas estão falando em inglês, estão se comunicando em inglês, é tudo que nós queremos. Pode fazer na primeira aula, né? Sim, é um exercício que pode ser feito na primeira aula. Muito legal. Agora eu vou dar a segunda sugestão. A segunda sugestão, a gente já vai usar o jogo da Play to Learn. É um pouco parecida com essa, tá? Eu vou começar com esse jogo aqui, Food and Drink. Suponhamos que eu esteja ensinando o Simple Present para os meus alunos e eles estão praticando I like, he likes, she likes. Então, também a mesma organização. Meus alunos estão num círculo ou num semicírculo. O que eu vou fazer? Se você tem uma classe muito grande, você pode usar o baralho todo. Tem 48 cartas, né? Então, dá para uma classe bem gigante, mas 48 daí já fica demais. Eu sugiro que você quebre 30, tá bom, né? Em grupos de 30. Você vai dar uma carta para cada aluno. Não importa se o aluno vai pegar uma carta com o nome ou uma carta com o desenho. Distribui uma carta para cada aluno. Aí, segue o mesmo esquema do exercício anterior. O primeiro aluno vai falar, ele tem lá esse aqui, né, gente? Então, ele vai falar I like eggs. O segundo aluno vai falar I like eggs, o primeiro aluno. O segundo aluno vai falar he likes, então ele já vai ter que usar a língua, né? Porque ele vai ter que lembrar que é ele tem que usar o S. He likes eggs and I like apple pie. O terceiro aluno vai falar he likes eggs, suponhamos que o segundo seja uma mulher. She likes apple pie and I like strawberries. O quarto aluno vai falar he likes eggs, she likes apple pie, she likes strawberries and I like cornflakes. Acho que vocês entenderam, né? O que é legal nessa atividade é que eles precisam prestar atenção, é um exercício de foco extremo, eles precisam prestar atenção, eles vão ter foco na língua e eles vão comunicar algo que os outros colegas não sabem. Mas essa é só a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício é
Todo mundo falou I like, he likes, já pratiquei. A Smart English está falando I love chain games, they are very effective. Totally agree with you. Hoje eu vou dar várias sugestões, né? Essa é a segunda sugestão de chain games. Então, eu fiz esse chain games. Aí, qual que é a segunda parte do exercício? Os alunos levantam e daí, também em pares, né? O que eles vão fazer? Eles vão perguntar para o colega, eles vão tentar se lembrar do que o colega falou, e aí ele vai perguntar, do you like, né, se ele lembrar, do you like cornflakes? Se tiver correto, o colega vai responder yes I do, se tiver errado, no I don't. Ok, se tiver correto, o que você pode fazer? Se tiver correto, ele vai pegar, o colega vai dar a carta para ele porque ele acertou, e daí ele vai fazer ele vai para outro aluno que esteja sozinho. Do you like? E vai perguntar. Então ele vai perguntar para vários colegas. Quando ele acertar, o colega dá a carta para ele. Depois de alguns minutos, você pode pedir para que eles parem, né? Ou quando acabar as cartas, e daí ganha o aluno que tiver em mãos o maior número de cartas. Então é uma atividade que envolve ele falar os nomes das comidas e bebidas, ele vai ter que também usar a competência linguística dele, né? Para ver se você vai ter que pôr S no verbo ou não. Ele vai estar prestando atenção, ele vai estar treinando o listening. E depois ele vai treinar o speaking e o listening também, porque ele vai perguntar para os colegas. Fala aí para mim o que vocês acharam desse exercício, se vocês acham que dá para fazer com seus alunos. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, tudo isso as dicas que eu tô dando dos exercícios, né, corrobora com o que eu falei antes, né, que os exercícios têm que ter, para que realmente seja comunicação, eu tenho que comunicar alguma coisa, um elemento que a pessoa com quem eu estou falando, que o meu interlocutor não saiba, certo? Coloca a opinião aí de vocês que eu gosto muito de saber. E eu vou dar outras dicas. Vamos lá, continuando com as dicas. Aqui já foi essa. Uma outra dica é com o jogo. Então essa foi a dica com o jogo Food and Drink. Agora eu vou dar uma dica que vocês podem fazer uma atividade comunicativa com esse jogo aqui, Professions. É um pouco parecida com esse aqui. Essa atividade não tem a parte do chain, né? Não tem a parte lá do chain. O que você vai fazer? Nesse baralho aqui tem 30 cartas, 15 cartas com figuras e 15 cartas com o desenho. Não importa que, né, você dá uma carta para cada aluno, uma carta só, tá bom? E você fala para o aluno não mostrar para os colegas qual é a carta. E daí eles podem ficar em pares e o colega vai ter que perguntar para ele. Você diz que tem que fazer no mínimo 5 perguntas para que ele adivinhe qual é a profissão do colega. Aí você pode determinar se você quer que ele faça 5 perguntas que sejam double-age questions ou 5 perguntas que sejam yes or no questions. Aí você determina, é claro que vai depender do nível dos seus alunos, das habilidades linguísticas deles. Então, eu vou dar algumas sugestões aqui das perguntas. E quando os alunos estiverem fazendo esse exercício, se você achar que faz sentido ajudá-los, né? Não tem nada demais você colocar algumas perguntas na lousa para que eles tenham onde se apoiar, né? Porque para que o aluno desenvolva a fluência, eu tenho que ir oferecendo subsídios para isso. Vamos lá, então, se por acaso você quiser que ele use double-age questions, você pode, as sugestões são where do you work,
What time do you start? What time do you finish? Esse tipo de perguntas. Ou, se você quiser que o exercício seja feito com yes or no questions, aí as sugestões são: do you work at night? Do you work during the day? Do you work alone? Do you work for a big company? Do you work for a hospital? Então, olha só, eu estou usando, o meu aluno, né, estará usando a língua de maneira, realmente ele tem um objetivo ali, ele não sabe a carta que eu tenho em mãos, né, e ele vai ter que, através das perguntas, adivinhar. Então, eu estou proporcionando uma comunicação verdadeira para o meu aluno. Então esse foi o exercício, né? Então eu dei 2 dicas para vocês usarem o jogo das profissões num exercício bem comunicativo. Vou dar mais uma dica das profissões. Eu achei bem legal esse daqui. Veja o que vocês acham aí. Então, olha só. Também você distribui uma carta para cada aluno. E ele vai... Só que dessa vez, também pode colocar em par. E aí, você distribui uma carta para cada aluno e o aluno pega a carta e ele vai ter que falar uma frase apenas que essa profissão fala com frequência. Uma frase. E aí o outro, olha, ele vai ter que se comunicar, ele vai ter que falar uma frase. E aí o aluno, o outro vai ter que ouvir a frase e tentar conectar que profissão que fala essa frase com frequência. Por exemplo, se eu escrevam aí pra mim, eu vou esperar vocês escreverem, vamos ver se vocês vão adivinhar as minhas frases. Eu peguei lá a carta, deixa eu pegar aqui, peraí, que eu já escrevi minhas frases ali, agora tem que achar a carta. Aqui, foi. Opa. A primeira frase é: be quiet, please. Be quiet, please. Que profissão que normalmente fala essa frase? Escrevam aí pra mim que eu já mostro o card. Be quiet, please. Na verdade, eu pensei em 2, né? Mas eu tô... Be quiet, please. Now in pairs. O teacher Victor de Matos acertou, olha a minha carta. É uma teacher, a teacher Laura, que é aqui de Sorocaba, também acertou. Cláudia, Aldenise, isso. Não é legal, gente? Não tem uma comunicação realmente? Mais um. Agora vamos ver se vocês... é uma outra profissão. Peguei outro card. Aí seria... Where would you like to go? Quem falaria isso para você? Que profissão falaria? Where would you like to go? Escrevam aí que eu já mostro se vocês acertaram ou não. Driver, já acertou, olha só. Taxi drivers, isso. Driver. Legal, né, gente? Então o aluno tem que pensar numa frase, por exemplo, student A tem que pensar, falar, o B tem que ouvir, fazer as conexões. Então, nesse caso, realmente houve comunicação efetiva. Então, agora eu vou dar uma dica, tem 2 dicas também. Eu pensei, quando eu estava elaborando essas dicas, eu pensei em umas dicas que os alunos, né, que os alunos iniciantes também pudessem participar. Eu vou dar uma dica com esse jogo aqui, Feelings. Lembrando que esse jogo, ele tem, quando as caixas são grandes assim, é porque ela vem com tabuleiro, né? Então vamos lá, como é que você pode fazer com o jogo Feelings? A minha sugestão, eu vou dar a aula completa aqui para vocês, ou parte dela. A minha sugestão é que se você vai ensinar feelings, sentimentos, o que você pode fazer? Primeiro, brinca com eles bastante.
brinca bastante de jogo da memória, porque, ó, ele é um jogo da memória. Brincou, os alunos brincaram de jogo da memória. Se você quiser, durante as brincadeiras de jogo da memória, cada vez que dá match, você pode pedir para que ele soletre, ou para que ele fale a cor, ou para que ele fale a frase. Então, né, sempre inclui um pouco de língua no jogo da memória, para que fique um jogo da memória comunicativo também. Aí comecei, expliquei as profissões. Eu posso usar os cards para ensinar as profissões. As profissões não, os feelings. Aí brincamos de jogo da memória. Aí eu vou fazer uma atividade para ver se ele realmente está lembrando dos feelings. Já brinquei de jogo da memória antes. Se você quiser, depois do jogo da memória, fazer aquela chain activity, você pode também. Eu, nesse caso, não fiz. Todo mundo quer todos os jogos, né, gente? Que bom, que bom. Aproveite que tá em promoção, tá? Esse mês, já que vocês estão falando dos jogos, esse mês quem comprar a partir de R$220 tá com frete grátis até dia 31, tá bom? Só fazendo um adendo aí. Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Já expliquei os feelings, já brinquei de jogo da memória. Aí, eu vou dar um card para cada aluno, certo? Eu vou dar um card para cada aluno. Então, essa atividade é para os alunos que são bem iniciantes. Eu dei um card para ele, olha aqui, esse aqui. Ele não mostra para o colega. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que... Daí ele vai ficar em pé, todos vão ficar em pé e vão circular na sala de aula levando essa expressão aqui no rosto. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer essa daqui e vocês vão tentar adivinhar qual é o feeling que eu tenho. Vamos ver como é que eu estou. A pessoa perguntou, a forma de pagamento é só pelo PagSeguro? Não, se você quiser fazer um Pix, você entra lá no direct e eu te dou o número da Play to Learn para você fazer o Pix. Vamos lá. Eu tô lá circulando pela classe. Aí o colega tem que perguntar como é que eu estou. Como é que eu estou, gente? Tentem adivinhar. Vamos ver se eu conseguir me expressar bem. Alguém escreve aí como é que eu tô? Sleepy? Não. Não é sleepy. É esse aqui, gente. Tired. E aí, os alunos vão... Então, o aluno tá lá com o card, tá tired, tá tentando lá passar o jeito que ele tá, e os alunos vão perguntar. Aí você instrui, né? Fala pra eles. Você não vai falar só tired. Aqui tudo bem, eu não falei pra vocês, né? Mas você vai perguntar, are you tired? Aí eu tenho realmente por que perguntar, né? Porque se do nada, né? De um diálogo que não tem sentido. Nesse caso, are you tired? Certo? Então essa é uma outra atividade que eu posso fazer para que o meu aluno, para que tenha realmente uma comunicação de verdade. Então esse é para os alunos, esse eu posso usar, eu ensinei os feelings, pode até ser para criança, né? E daí ele vai fazer, eu vou dar o card, ele não mostra, eu posso dar tanto o card do desenho quanto o card com a palavra escrita, ele não mostra para o colega, ele só vai ter que mudar a aparência, né? Ele vai ter que fazer a mímica ali do feeling que ele está. Agora, vamos falar de um outro. É muito parecido com esse aqui, só que
ele é mais para quem já tem o domínio da língua. Então, se você quer usar uma atividade de comunicação com o aluno que está no nível mais avançado e é uma atividade mais divertida também, aí com o adulto, o que você vai fazer? Brincou de jogo da memória, aí você vai dar uma carta para cada um, ele não mostra, ele também vai ter que colocar a expressão no rosto, né? E aí o colega vai ter que adivinhar, vai perguntar, are you, né? Deixa eu só mostrar alguns para vocês aqui. Ó, tem inspired, tem relaxed, né? Tem vários feelings. Ele vai ter que fazer e o colega vai perguntar, are you happy? Se sim, aí ele vai perguntar, really? What happened? Aí ele vai perguntar o que aconteceu e o colega vai ter que elaborar uma história. Então você já explica tudo antes para ele já ter, quando ele pegar o card dele, ele já pensa numa história. Não precisa ser uma história longa, pode ser uma história curtinha, que tenha o feeling que ele pegou. Ele conta a história e daí ele conta a história e daí ele pergunta para o colega, is it true or false? Aí o colega vai ter que adivinhar se a história que ele contou é verdadeira ou é falsa. Então realmente tem comunicação, né? E os alunos vão ter que prestar atenção para ver, aprender, ver a história e ver se ela é verdadeira ou falsa. Tudo bem? Entenderam como é que faz essa atividade? Qualquer dúvida coloca aí para mim e eu explico de novo. Tem mais uma que eu quero falar. Tem várias aqui, tá, gente? Aqui, olha, essa outra também, né? Hoje eu resolvi fazer a live e falar sobre atividades comunicativas e como é que a gente pode usar os cards da Play to Learn para essa atividade. Esse é um jogo que eu gosto muito, já fiz uma live só com ele, que é o Places in the City. Também eu posso, nesse caso, se eu vou fazer essa atividade, eu vou tirar essas cartas aqui, tá? Eu vou tirar as cartas que são as cartas com as preposições. Eu vou usar somente as cartas com o nome dos lugares e com o desenho dos lugares. Então, se eu tenho 20 alunos, eu tenho 20 cartas, eu posso distribuir uma para cada um. Aí, o aluno também pegou a carta e ele não mostra para o colega. Aí ele vai falar o que ele vai fazer nesse lugar. Por exemplo, eu peguei uma carta aqui e eu vou falar para vocês e vocês me dizem que lugar que eu tô indo. I'm going to eat some food. I'm going to eat some food. Que lugar que eu tô indo? Escrevam aí, por favor. I am going to eat some food. Where am I going? Alguém? Ninguém? Where am I going? Kitchen. No. Ending. I am going to eat some food. Só lembrando, esse eu tô usando por isso que é importante quando vocês forem fazer com seus alunos. Restaurant. A Gisélia acertou. São places in the city. Mas a restaurant. Olha só, acertaram. Restaurant. Dá pra... Então, você tem, fazendo esse exercício, você tem uma comunicação efetiva. Meu aluno pegou a carta, não mostrou, ele olhou lá, ele tem que elaborar uma frase, o outro tem que ouvir a frase, né? Processar e ver que lugar que ele está indo. Então, aí são, essas são as atividades que eu gostaria de compartilhar com vocês
que dá para fazer. O que eu queria dizer com isso é que quem não assistiu a live desde o começo, pega lá o comecinho, porque tem um pouco de teoria também, muito importante, né? Eu fiz algumas perguntas, muito importante para que você, na hora que estiver preparando a sua aula, pense que o seu aluno precisa se comunicar. E lá no começo eu falei quais são o que realmente é necessário para que tenha uma comunicação efetiva. Eu tenho que meu aluno vai ter que fazer perguntas para realmente conseguir informações que ele não tem. Tem outras atividades, gente, que eu preparei para hoje, mas eu não vou usar, porque já estamos em 45 minutos, e aí eu vou deixar as outras para a próxima quarta-feira. Aí são atividades para um nível um pouquinho mais avançado dos jogos de conversation da Play to Learn. Eu gostaria que vocês falassem para mim o que vocês levam dessa live, se foi bom para vocês, o que você leva daqui hoje, se você vai conseguir implementar. Comenta aí para mim, eu adoraria ter o seu feedback, né? Saber o que você leva aqui de hoje. Se você vai... Eu espero que você consiga implementar. Obrigada, Teacher Laura, obrigada, Daniele. Eu espero realmente que vocês consigam implementar essas atividades com seus alunos e transformar as suas aulas em mais comunicativas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso que eu falei ou qualquer assunto de jogos educativos, por favor, manda uma pergunta lá no direct para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Eu estou à disposição, né, para o que vocês tiverem precisando. Que bom que foi inspirador. Que bom, gente. Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo, tá? Que bom, Gisélia. Então, Gisélia, quando você falou kitchen, aí para ser kitchen você teria que ter combinado, até pode ser. Aí você combina com seus alunos que aí você teria que usar outro jogo da Play to Learn, o Furniture. Aí você estaria indo, né, para os lugares da casa. Dá para fazer também, dá até para fazer com o Furniture. Então tive outra ideia com a sua resposta. Então, muito obrigada, gente. Deixa eu dar aquela dica que eu falei lá no meio. Se por acaso vocês quiserem comprar os jogos, a partir de R$220, tá com frete grátis até o dia 31. Aí tem um cupom. O cupom é frete grátis. Então, se vocês quiserem aproveitar essa promoção, né? Não pagar o frete, compras acima de R$220. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Eu sempre falo, vocês são incríveis. Nós, teachers, né? Que a gente trabalha durante o expediente e leva serviços para casa e assiste live para dar aulas mais interessantes. Então, parabéns para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.